Bom, olá. Agora vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria e a descolonização da África e da Ásia. Os componentes do meu grupo, eu, Sara Micaele, Gabriel de Araújo e Ana Marques da Conceição, com a professora Francisca Márcia Costa de Souza. Bom, a Guerra Fria e a descolonização da África e da Ásia foram processos interligados, marcados pela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, pela influência das nações independentes em confrontos diretos. Agora eu vou falar o que foi hoje, no caso da nossa pauta. Bom, o que foi a Guerra Fria? O capitalismo versus o socialismo, a corrida à conquista espacial, os principais conflitos da Coreia, do Vietnã e de Cuba, o papel dos Estados Unidos e da União Soviética, o fim da Guerra Fria, as consequências, os principais nomes da Guerra Fria, as principais crises da Guerra Fria e a descolonização da África e da Ásia. Para começar o slide, vamos falar sobre uma pequena frase de George Orwell em seu livro de 1984. Bom, a guerra é a paz, a liberdade é a escravidão, a ignorância é a força. Tá. Isso representa as contradições do regime autoritário, que manipulam a verdade e a informação para manter o controle. Ela se conecta com a Guerra Fria por mostra como a propaganda e o controle ideológico eram usados tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre uma pequena linha do tempo do que foi a Guerra Fria. Em 1947, foi o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos anunciam apoio a países contra o comunismo. Em 1949, formação de alianças militares e equilíbrio nuclear entre as superpotências. Em 1961, o símbolo da divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Em 1962, foi o ponto mais tenso da Guerra Fria, com o risco real de guerra nuclear. Em 1989, foi o início do colapso do bloco socialista, a caminho para o fim da guerra. Tá, mas o que foi a Guerra Fria? Foi uma rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade política, econômica, ideológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1947, e encerrado com o fim da União Soviética em 1991. Não foi uma guerra direta, mas caracterizado pelas disputas indiretas, espionagem, propaganda, apoio de conflitos regionais em várias partes do mundo. Bom, a Guerra Fria foi um período de tensão e disputa entre os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista, sem confrontos militares diretos entre os dois. Ela durou de 1947 a 1989 e envolveu várias formas de conflitos, como políticos, ideológicos, tecnológicos e até cultural. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi o capitalismo versus o socialismo, que eram dois modelos completamente opostos. Bom, no centro da Guerra Fria estavam duas ideologias opostas: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, que defendia a economia de mercado e a democracia liberal, e o socialismo, ou o comunismo, liderado pela União Soviética, que pregavam a coletivização em meio de produção de um Estado forte. Essa oposição marcou as políticas externas e internas de dois blocos durante as décadas. Agora eu vou falar um pouco também, né, sobre a corrida armamentista e espacial. Bom, um dos principais aspectos mais tensos da Guerra Fria foi a corrida armamentista, com o desenvolvimento de enormes arsenais nucleares capazes de destruir o planeta. Paralelamente, a corrida espacial simbolizou a disputa tecnológica e científica com a União Soviética, lançando o primeiro satélite, que foi o Sputnik, e os Estados Unidos levaram o homem à Lua em 1969. Tá. Era a base do. Não. Os dois blocos disputaram poder, também na tecnologia. Corridas armamentistas foi a criação de armas nucleares, bombas mais potentes. Já a corrida espacial, a União Soviética lançou o primeiro satélite, mas os Estados Unidos levaram o homem à Lua em 1969. Tá.
Os principais conflitos: Coreia, Vietnã e Cuba. Bom, para começar, a Guerra Fria foi um período em que o mundo ficou dividido em dois lados, como a Sara havia dito. De um lado, os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e do outro, a União Soviética, que defendia o socialismo. Um exemplo foi a Guerra da Coreia, que aconteceu em 1950 e 1953. A Coreia foi dividida em dois lados: o norte, que era apoiado pela União Soviética, e o sul, que recebia a ajuda dos Estados Unidos. Depois veio a Guerra do Vietnã, que durou de 1955 até 1975. Também foi uma guerra muito difícil, com muitos mortos, e terminou com a vitória do Vietnã do Norte, que era comunista. Outro momento muito tenso foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. A União Soviética ela colocou mísseis nucleares em Cuba, que é bem perto dos Estados Unidos, e isso quase causou uma guerra entre esses dois países. O papel dos Estados Unidos e da União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas grandes potências da época. Os Estados Unidos defendiam o sistema capitalista, que acredita na liberdade de mercado, propriedade privada e democracia. Eles tinham medo do comunismo se espalhar, então eles queriam impedir isso a qualquer custo. Já a União Soviética defendia o socialismo, onde o governo tinha mais controle sobre tudo e queria espalhar esse modelo pelo mundo. Cada um tentou ganhar aliados em diferentes países. Os Estados Unidos ajudavam o governo capitalista e a União Soviética apoiava as revoluções socialistas. Essa disputa de ideias foi muito forte e influenciou várias decisões no mundo todo, até mesmo em países que nem queriam se envolver. O fim da Guerra Fria e suas consequências. A Guerra Fria terminou em 1991, quando a União Soviética acabou, ou seja, quando deixou de existir como um país. Isso aconteceu por vários motivos, como crises econômicas e políticas, além de mudanças feitas pelo último líder soviético, que eu vou falar daqui a pouco. Quando a Guerra Fria acabou, o capitalismo saiu mais forte, já que o modelo socialista da União Soviética não deu certo. Com isso, o mundo começou a se globalizar ainda mais. As trocas comerciais aumentaram, a tecnologia se espalhou mais rápido e os países começaram a se conectar de uma forma que antes não era comum. Mas o fim da Guerra Fria também trouxe novos desafios, como conflitos regionais, terrorismo e desigualdade entre países ricos e pobres. Como o mundo ficou depois da Guerra Fria? Depois da Guerra Fria, o mundo passou por várias mudanças. Primeiro, novas potências começaram a crescer, como a China, o Japão, e os estados da União Europeia. Além disso, surgiram vários blocos econômicos, como o Mercosul, aqui na América do Sul, que unem países com um objetivo em comum, principalmente na economia. A gente também viu a globalização aumentar, com mais acesso à tecnologia, internet, cultura, comércio, e tudo isso acontecendo de uma forma mais rápida e conectada. Ou seja, mesmo com o fim da Guerra Fria, o mundo continuou enfrentando desafios, mas também teve muitos avanços. Os principais nomes da Guerra Fria. Agora eu vou falar um pouco sobre os líderes dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O primeiro é o Harry Truman, que criou a doutrina Truman, que tinha como objetivo impedir que o comunismo se espalhasse. Ele também criou o Plano Marshall, que foi um jeito de ajudar a Europa a se recuperar depois da Segunda Guerra. Depois vem o John Kennedy, que ficou famoso por causa da crise dos mísseis em Cuba. Ele foi importante porque evitou que essa crise virasse uma guerra nuclear. E por fim, o Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos nos anos 80 e foi bem firme contra a União Soviética. Ele investiu muito em armas e tecnologia militar para pressionar a soviética. Agora eu vou falar os principais nomes da Guerra Fria da União Soviética. O primeiro foi o Joseph Stalin, que governou logo após a Segunda Guerra. Ele foi responsável por expandir o comunismo na Europa do Leste e começou a Guerra Fria. Depois teve o Nikita Khrushchev, que estava no poder na época da crise dos mísseis em Cuba. Ele também tentou fazer algumas mudanças no sistema soviético.
E o último foi o Gorbachev, que tentou salvar a União Soviética com duas reformas. A Glasnost, que queria mais liberdade de expressão, e a Perestroika, que era uma abertura na economia. Só que essas reformas acabaram acelerando o fim da União Soviética. Com isso, a Guerra Fria chegou ao fim. Hoje eu vou falar sobre as principais crises da Guerra Fria, que foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mesmo sem guerra direta entre os dois, aconteceram vários confrontos indiretos, ameaças e divisões no mundo. Cada crise que vou apresentar mostra um pouco desse clima de tensão que durou décadas. Bloqueio de Berlim em 1948 e 1949. A União Soviética bloqueou o acesso terrestre a Berlim Ocidental para pressionar os aliados, e os Estados Unidos e aliados fizeram uma ponte aérea para abastecer a cidade, forçando o fim do bloqueio. Bom, esse bloqueio foi uma das primeiras tensões da Guerra Fria. A União Soviética tentou isolar Berlim Ocidental, cortando todas as estradas e ferrovias. A ideia era forçar os aliados a saírem da cidade, mas os Estados Unidos e seus aliados responderam com a ponte aérea de Berlim, e mandando comida, remédios e suprimentos por aviões. Esse episódio mostrou como as disputas da Guerra Fria eram estratégicas e políticas, mas sem confronto direto entre as potências. Esse evento ele aumentou ainda mais a desconfiança entre os Estados Unidos e a União Soviética e foi o começo da divisão mais clara entre as duas Alemanhas, ocidental e oriental. A construção do Muro de Berlim em 1961 e 1961. O Muro de Berlim foi construído em 1961 pela Alemanha Oriental, com o objetivo de impedir a fuga de seus cidadãos para Berlim Ocidental e, consequentemente, para países capitalistas. Essa construção marcou um dos momentos mais emblemáticos da Guerra Fria, simbolizando a divisão ideológica e física entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Bom, a construção do Muro de Berlim, ele foi construído pela Alemanha Oriental com o apoio da União Soviética. O objetivo era impedir que as pessoas fugissem para Berlim Ocidental, que eles eram capitalistas. E ele virou o principal símbolo da Guerra Fria, pois mostrava como o mundo estava dividido entre comunismo e capitalismo, literalmente por um muro. Muitas famílias foram separadas, pelo muro, mais de 100 pessoas morreram tentando atravessar o muro, e o muro só caiu em 1989, quando a Guerra Fria já estava chegando ao fim. E a crise Agora eu vou falar um pouco sobre a crise dos mísseis de Cuba, que foi em 1962. Ah, isso tem que dar problema, meu Deus do céu. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962. A crise se iniciou em outubro de 1962, quando os Estados Unidos descobriram mísseis soviéticos em Cuba, impondo uma quarentena naval e exigindo sua retirada, o que gerou 13 dias de negociações tensas, que terminaram com um acordo entre Kennedy para evitar o conflito nuclear. Esse momento
esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria, onde a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Em resposta, os americanos cercaram a ilha e exigiram a retirada das armas. Foram 13 dias de tensão e o mundo inteiro teve medo de uma guerra nuclear. No fim, um acordo foi feito e a União Soviética retirou os mísseis e os Estados Unidos prometeram não invadir Cuba. Esse episódio mostrou que como a Guerra Fria poderia virar uma guerra entre uma guerra quente a qualquer momento. E depois disso, os Estados Unidos e a União Soviética criaram uma linha direta de telefone para evitar futuras crises. Vou falar um pouco sobre a Guerra da Coreia, que aconteceu em 1950 a 1953. O conflito entre Coreia do Norte, com o apoio da União Soviética e China, e Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, resultando na divisão permanente da Península Coreana. Bom, a Guerra da Coreia foi um conflito entre o Norte, que eles eram comunistas, apoiado pela União Soviética, e China, e o Sul, que era capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Foi uma guerra sangrenta, com milhões de mortos, e acabou sem vencedor. A península foi dividida até hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E essa guerra nunca teve um tratado de paz, só um armistício. E até hoje, a fronteira entre os dois países é uma das mais vigiadas do mundo. A Guerra do Vietnã, que aconteceu em 1955 a 1975. A luta entre Vietnã do Norte, comunista, e Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, foi uma das guerras mais longas da Guerra Fria e terminou com a vitória do Norte. A ideia era unificar os países sob o regime comunista. Guerrilheiros comunistas, chamados de Vietnobs, secretamente instalados no Vietnã do Sul, começaram a partir de 1957 a realizar uma série de ações para desestabilizar o governo sulista. Bom, essa guerra foi entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E os Estados Unidos entraram na guerra para impedir o avanço do comunismo, mas enfrentaram uma resistência forte dos guerrilheiros. E depois de anos de luta e muita destruição, os Estados Unidos se retiraram e o Vietnã foi unificado sob o regime comunista. E essa foi uma das guerras mais polêmicas dos Estados Unidos, com muitos protestos contra ela dentro do próprio país. E milhares de civis morreram. E até hoje, o Vietnã, com muitos protestos, até hoje o Vietnã sofre com as consequências. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a descolonização da África e da Ásia. A descolonização da África e da Ásia refere-se ao processo de emancipação das nações desses continentes do domínio colonial europeu, ocorrida principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse período foi marcado por uma série de movimentos de libertação nacional, guerras de independências e negociações diplomáticas. Diversos fatores impulsionaram esse processo, incluindo o enfraquecimento das potências europeias após a Segunda Guerra, o crescimento do nacionalismo nas colônias e a pressão internacional por autodeterminação, especialmente das Nações Unidas. A descolonização da África e da Ásia tem muito a ver com a Guerra Fria, porque tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Depois da Segunda Guerra, vários países desse continente começaram a lutar ou pedir por independência. Só que, nesse período, o mundo estava dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um querendo espalhar seu modelo, o capitalismo e o socialismo.
Então, esses países já estavam se libertando do domínio europeu que acabavam entrando no meio dessa disputa. Muitos deles recebiam ajuda, armas, dinheiro ou apoio político. Então, a descolonização não foi só uma luta por liberdade, mas também virou uma questão estratégica na Guerra Fria. Era tipo, cada país novo que surgia, os Estados Unidos e a União Soviética já tentavam puxar para o seu lado. Foi uma fase de muita tensão e influência externa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o seu contexto histórico. Bom, os processos de independência na África se iniciaram no início do século XX, com a independência do Egito. No entanto, somente após o surgimento da Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas por conta da Guerra Fria, os países africanos alcançaram a independência. Como assim? Bom, a descolonização da África e da Ásia ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando os impérios coloniais europeus estavam enfraquecidos. Ao mesmo tempo, o mundo vivia o início da Guerra Fria, uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse contexto, os países que conquistavam a independência passaram a ser disputados pelas superpotências, que queriam influenciar politicamente as nações. A descolonização, então, não foi apenas a libertação de domínio europeu, mas também um campo de batalha direto da Guerra Fria. A ONU também teve um papel importante, apoiando o direito do povo à autodeterminação. No entanto, muitos países recém-independentes acabaram sendo envolvidos em conflitos internos e guerras civis, influenciada pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. O processo de descolonização coincidiu com uma nova Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, e com o desenvolvimento inicial da nova Organização das Nações Unidas. A descolonização foi frequentemente afetada pela competição entre superpotências e teve impacto definitivo na evolução dessa competição. Bom, o processo de descolonização da África e da Ásia não foi só uma luta por liberdade contra os impérios europeus, mas também virou parte da disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Cada novo país era uma peça valiosa no tabuleiro mundial. E isso fez com que muitas independências acabassem influenciadas por essa briga entre capitalismo e socialismo. Muito obrigado.